Fala galera, beleza? Bruno Maia, professor de Química, para mais uma videoaula dentro do assunto de soluções, tá? Hoje nós vamos falar de uma coisa tranquilinha, todo mundo faz em casa, sabe o que é, mas quando a gente parte para o científico fica difícil, mas vocês vão ver que todo mundo faz isso em casa, que é a diluição de uma solução. E o que vem a ser a diluição? Primeiramente, não confundam os termos, tá? Quando eu estou preparando uma solução, pegando um soluto, jogando no solvente e homogeneizando, isso é uma dissolução. Diluição é quando eu já tenho uma solução pronta e aí essa solução está muito concentrada. O que a gente precisa? Se eu quero reduzir a concentração dela, eu preciso diluir. E diluir é quando eu adiciono mais solvente a uma solução pronta já, com o objetivo de reduzir a concentração dela. Quer ver que vocês fazem isso em casa? Quando a gente vai tomar um suco e o suco está forte, o que a gente faz? Taca mais água. Para quê? Para que ele fique menos forte, menos concentrado. Isso é diluir. E é uma técnica muito utilizada em laboratório, que inclusive vocês também fazem em casa. Vou dar um exemplo. Em laboratório, é comum a gente preparar uma solução que a gente já deixa ela guardada para trabalhar sempre com ela. Essa solução é chamada de solução estoque, tá? Ou então também solução padrão, porque ela tem uma concentração padronizada. E toda vez que eu vou preparar no laboratório uma solução padrão, eu preparo ela numa concentração sempre alta. Para quê? Para que toda vez que eu for utilizar, eu não precise sempre preparar a solução. Eu não preciso fazer sempre uma dissolução. Eu já deixo uma solução lá em estoque, guardada, concentrada, porque aí se eu vou fazer uma análise num dia e eu preciso dela numa concentração mais baixa, eu pego um pouco dessa solução estoque, completo com água e preparo numa concentração mais baixa referente a que eu preciso. Vocês fazem isso em casa, sabe como? Às vezes eu fico com preguiça de fazer suco toda vez. E aí eu vou no supermercado e para eu não ter que pegar a fruta e bater sempre no liquidificador e preparar um suco, eu costumo comprar aquele suco concentrado que vem numa garrafinha pequena. Aí vocês veem assim na garrafinha, faz 10 litros. Como assim faz 10 litros? Ele é vendido concentrado. Como que a gente prepara esse suco em casa? Pega um pouquinho da garrafinha, coloca numa jarra e depois coloca água até dar 1 litro. Então vocês fazem isso em casa, tá? E aí, gente, essa é uma parte da matéria de soluções que eu acho a fórmula bacana, tá? Então eu vou mostrar um exemplo para vocês sem a fórmula, depois eu mostro a dedução da fórmula e aplico ela no mesmo exemplo. Então, primeiro, tem que guardar. O que é diluir? Adicionar solvente para poder reduzir a concentração. E isso pode cair de diversas maneiras e todas as maneiras, todos os enunciados vão remeter a vocês de que trata-se de uma diluição. Ah, eu peguei um determinado volume de uma solução de tal concentração e coloquei água. Isso é diluir. Deseja-se preparar uma solução a partir de uma solução estoque. Isso é diluir. A partir de uma solução mais concentrada, deseja-se preparar uma solução mais diluída. Isso é diluir. Toda vez que remeter a isso, saibam que vai ser uma questão de diluição. E aí a gente pode, na hora, aplicar a fórmula, que depois nós vamos deduzir juntos aqui. Mas eu vou apresentar primeiro sem ela. E aí vem uma outra dica. Questões de soluções, tanto para a parte inicial de concentração, quanto para as operações com soluções, que aqui é a primeira operação, é a diluição. Nós temos diluição, mistura e titulação. São as principais operações que nós fazemos com as soluções. Toda solução que remeter a um tipo de operação para a gente, toda questão que remeter a um tipo de operação para a gente, minha dica é, façam o desenho, porque isso vai ajudar muito. Por exemplo, 20 ml de uma solução de NaCl de concentração 50 gramas por litro são transferidos para um balão volumétrico de 1000 ml. Após
completar seu volume com água destilada. Ou seja, eu peguei 20 ml de uma solução, coloquei num balão volumétrico de 1000 ml que estava vazio e completei com água até 1000 ml. Isso é uma diluição. E aí, vamos fazer o desenho do que está acontecendo? Olha, eu tenho lá uma determinada solução de NaCl, cuja concentração é 50 gramas por litro. Peguei essa solução, peguei dela 20 ml, coloquei aqui e completei o seu volume até 1000. Então, a gente adicionou, olha só o que vocês podem fazer. Ou nós colocamos mais 980 ml de água, ou então, gente, como preferirem, colocamos água até 1000 ml. E isso é importante porque esse 1000 ml vai ser o nosso volume final. E olha só. Vamos fazer com conta primeiro, regra de 3, sem pensar na fórmula. Coloquei aqui dentro 20 ml dessa solução. A concentração dela, lembra? Quer dizer que eu estou pegando 50 gramas de sal de cozinha? Não. Concentração é a proporção. Que me diz que a cada 1000 ml desta solução aqui, eu tenho 50 gramas de NaCl. Como a gente está transferindo para lá 20 ml, quanto de NaCl a gente tem? E fazendo essa continha, dá 100 dividido por 100, 1 grama de NaCl. Ou seja, quando eu transfiro 20 ml de NaCl desta solução para cá estão vindo, ou está vindo, 1 grama de NaCl. Sacaram por quê? 20 ml dessa solução, isso quer dizer que a cada 1000 ml tem 50 gramas, então em 20 ml tem 1 grama de NaCl. E aí, completei com água até 1000 ml. Ou seja, no final das contas, o que a gente vai ter aqui dentro? 1 grama de NaCl. E qual que é o volume final agora? 1000 ml. Ou seja, eu tenho 1 grama de NaCl para 1000 ml de solução, a nova concentração dela é 1 grama por litro. Sacaram? Então, tipo assim, não tem nenhum segredo. Quem quiser fazer uma análise, olha só, vamos fazer um raciocínio. O volume era 20 ml. Como eu passei essa solução para um volume de 1000, isso quer dizer que eu aumentei o volume 50 vezes. E se eu aumento o volume em 50 vezes, a concentração cai, né? Porque adicionar água é diminuir a concentração. Então é na mesma proporção inversa. Se eu aumentei o volume 50 vezes, eu reduzo a concentração em 50 vezes. Então essa solução que tinha uma concentração 50 gramas por litro, após essa diluição, ela vai ter uma concentração 1 grama por litro. Bem tranquilo fazer o desenho. Mas olha só, vamos deduzir a fórmula para vocês verem. Porque eu estou falando que eu gosto da fórmula aqui, porque ela nunca falha, tá? A gente faz direto a questão. Vou pegar uma fórmula qualquer de diluição, de concentração, perdão. Por exemplo, de concentração comum mesmo. Concentração comum é a massa de soluto sobre o volume da solução. Quando a gente está fazendo uma diluição, isso quer dizer que a gente está fazendo o quê? Colocando mais solvente, ou seja, isso vai causar um aumento no volume da solução, para que, em consequência desse aumento de volume, a concentração caia. E por que a concentração vai cair? Porque, olha, são grandezas inversamente proporcionais. Só que, quando eu tenho lá um suco, um pozinho de suco lá, de saquinho, coloquei em 1 litro de água.
Eu tenho um pacotinho de suco dentro desse 1 litro de água. Se eu colocar mais 1 litro de água, eu continuo tendo um pacotinho de suco lá dentro. Então, o que tem que ficar claro para vocês é que quando a gente está diluindo, aqui eu estou fazendo com a fórmula de concentração comum, ou seja, isso é a massa, mas podia ser mol, tanto faz. Por isso que eu vou falar que a quantidade de soluto não muda. O que muda é a proporção, é a concentração. Então, o que a gente pode falar, gente? Que a massa de soluto inicial, ou seja, antes da diluição acontecer, tem que ser exatamente a massa de soluto final, ou seja, após a diluição. Sendo que, se concentração é massa sobre volume, eu posso jogar esse volume aqui para cima e falar que massa é concentração vezes volume. Então, se a massa inicial tem que ser igual à massa final, e eu estou falando que massa é C vezes V, o que eu posso falar então? Que C inicial vezes V inicial tem que ser igual a C final vezes V final. Então, galera, essa daqui é a fórmula que a gente pode aplicar para diluição e essa fórmula nunca falha. Por que ela nunca falha? Concentração aqui está em grama por litro, mas podia colocar em mol por litro? Podia, contanto que afinal também esteja em mol por litro. Posso colocar em porcentagem VV? Pode, contanto que afinal também esteja em porcentagem VV. O volume, na fórmula de concentração, ele tem que estar sempre em litro. Posso colocar aqui em ml? Pode, contanto que o final também esteja em ml. E aí, olha só, li esse enunciado. Vi que ele está me remetendo a uma diluição. Ah, é diluição? Então beleza, escreve a fórmula. CI vezes VI tem que ser igual a CF vezes VF. Qual a concentração inicial da minha solução estoque? Eu tenho uma solução no laboratório cuja concentração dela é 50 gramas por litro. E o que é esse volume inicial, Bruno? É o volume dela que eu estou pegando. Estou pegando 20 ml da solução inicial. E o que essa questão, o que esse exercício, esse exemplo está pedindo? Ele quer saber da gente qual será a sua concentração final, uma vez que o volume final vai ser quanto? 1000 ml. Tal que a concentração final vai ser 50 gramas por litro vezes 20 ml, passa para lá dividido por 1000 ml. O volume e a concentração pode ser qualquer um, contanto que as duas concentrações sejam iguais, porque olha, esse ml vai cortar com ml. Vou cortar um zero aqui com o outro. 50 dividido por 100, 50 vezes 2 dá 100 dividido por 100. Essa concentração final dá 1 grama por litro. O mesmo resultado, obviamente, só que aqui eu fiz com a fórmula. Então, questões de diluição. Eu, particularmente, gosto de usar a fórmula, porque ela nunca falha, é uma fórmula bem tranquila. CI/VI é igual a CF/VF. Tá? E ela nunca vai falhar, contanto que eu respeite as unidades. Tranquilo? Um abraço.